Vai tentar, pintou, se acordou, vai bater uma bola. Está no ar. Papo de bola com Rogério Maria Braga. Brasil. Pois é, Papo de Bola no programa Tudo Azul e USA, apresentado por mim, Rogério Maria Braga, e a jornalista Bia Neves. Há uma ansiedade em relação à estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti, um dos mais vitoriosos de todos os tempos no mundo. Carlo Ancelotti tem um currículo excelente e aquele amante do futebol está confiante de que as coisas vão caminhar nas mãos do Ancelotti, apesar de todas as coisas erradas que acontecem na CBF. Aliás, cobertura desse jogo da eliminatória, a Itatiaia em Belo Horizonte tem feito, e o nosso querido Wellington Campos está fazendo a cobertura, representando a Itatiaia. Ontem bati um papo com o Wellington, mandei mensagem porque ele fez algumas perguntas para o Carlo Ancelotti, e o Wellington é um jornalista impressionante, competente, com muita história no futebol brasileiro, e de uma certa maneira não estava indo nessas coberturas. Agora a Itatiaia retornou o Wellington para acompanhar a seleção brasileira. E antes de trazer a seleção, Bia, o GG já se manifesta aí. Pois é, olha só, o GG Trindade chegou por aqui, ele fala, olha, será que com esse novo técnico a seleção ganha? Os jogadores são os mesmos. Tomara que dê certo, viu, Rogério? Concordo aí com o GG Trindade, mas eu ainda acho muito pouco tempo, né, para Carlo Ancelotti conseguir aí fazer alguma mudança essencial ali no time do Brasil. Mas a gente torce que sim, né, Rogério? Todos aí ligados no jogão de logo mais, né, Rogério? Não, com certeza essa seleção ainda não é a seleção do Carlo Ancelotti, né? Por exemplo, o Andrei, que jogou no Vasco e está na Europa, foi convocado. O próprio Ancelotti ontem na entrevista coletiva disse que está surpreso com o Andrei, não o conhecia tão bem como agora nos treinamentos. Então acho que muita coisa vai acontecer, mas acho que principalmente esses jogadores da seleção brasileira que jogam, a grande maioria, 99%, joga na Europa, ele conhece, sabe das condições desses jogadores, e jogadores importantíssimos como Vini Júnior vai poder desempenhar na seleção o mesmo futebol do Real Madrid. Só aí já muda muito a seleção brasileira, e a maneira de jogar da seleção é que eu acho importante, e entendo que o Ancelotti é um técnico de esquema tático simples, e aí nós temos um bom time, nós temos bons jogadores. Ontem ele elogiou, por exemplo, o Gerson. Alguém duvida da capacidade do Gerson, do Bruno Guimarães no meio de campo, né? O Brasil tem um bom time, do goleiro ao último jogador, o ala, que seria o Vini Júnior, um atacante pela esquerda. Acho que nós temos um grande elenco, mas faltava um comandante grande como é o Carlo Ancelotti. Então, Bia, o jogo, onde nós podemos assistir na televisão, o horário e a escalação provável do time brasileiro para esse jogo de hoje. Pois é, Rogério, começa então hoje, né, a era aí Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Em busca de vida nova em um ciclo com mudanças de rota e resultados decepcionantes, o Brasil visita o Equador às 8 horas da noite, horário aqui no Brasil, 7 horas da noite nos Estados Unidos, no Estádio Monumental de Guayaquil, em partida válida pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. E o jogo terá transmissão da TV Globo. O Brasil começa então a rodada na 4ª colocação na tabela das eliminatórias, com 21
pontos. A única seleção sul-americana, por enquanto, garantida na Copa do Mundo é a Argentina. Rogério, olha só então o provável time do Brasil para o jogo de hoje. Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alex, Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior, Rogério. Pois é, gosto muito dessa formação e quero ver o Estevão jogando sob o comando do Ancelotti. Acho que Estevão e Vini vão fazer o ataque dos sonhos. O Richarlison não é, para mim, o melhor jogador para estar com a camisa 9 da seleção, mas o Ancelotti o conhece e acho que para esse início de trabalho teremos o Richarlison, que é um cara que sabe jogar, é um cara técnico, meio de campo com Casemiro, que foi resgatado para a seleção pelo Ancelotti por ter muita confiança nele, meio de campo então com Gerson e Bruno Guimarães, e lá atrás Alisson é um dos melhores goleiros do mundo, Wanderson na lateral direita, Wanderson que joga no Mônaco, a zaga o Marquinhos e o Alex, e na esquerda o Alexandro, o lateral esquerdo do Flamengo, que já mostrou que é um grande jogador. Eu estou esperançoso com a seleção brasileira. E Andréa, manda mensagem aqui, Bia. Pois é, Rogério, olha, Andréa Reis, ela falou, e eu aqui vendo Espanha e França, 2-0 para a Espanha, jogão, isso aí, Andréa. Pois é, que jogão, Espanha e França, tem muitas seleções de alto nível. Bia Neves, quando a gente faz o papo de bola, não tem como não falar do Cruzeiro. E o Vitória da Bahia, que será o próximo adversário do Cruzeiro, sem ser hoje, na próxima quinta-feira, encerrando esse primeiro momento do Campeonato Brasileiro, porque depois terá uma férias de 30 dias, né, por causa do Campeonato Mundial de Clubes. O Vitória está interessado em 2 jogadores do Cruzeiro, Bia. O Vitória, né, da Bahia fez propostas de empréstimos pelo atacante, o Lautaro Dias, e pelo zagueiro Matheus Gamarra, ambos do Cruzeiro. Os dois não vêm sendo muito aproveitados aí atualmente pelo Cruzeiro. Rogério, o time, o Cruzeiro, ele não comenta então sobre negociações, mas pessoas ligadas ao clube negam que tenham recebido formalização de proposta aí pelos jogadores, Rogério. Olha, eu acredito que o Gamarra não vai haver problema algum se o Vitória quiser. Ele está emprestado pelo Atlético Paranaense ao Cruzeiro até o final do ano e acho que se o Vitória quiser, o Cruzeiro não vai ser obstáculo para liberar o Gamarra, até porque o Cruzeiro está buscando um zagueiro que jogue pelo lado esquerdo, um canhoto pelo lado esquerdo, para reforçar o seu time. E o Lautaro realmente não tem feito boas partidas. O Lautaro, quando chegou, ainda jogando pelos lados de campo, nos deu esperança que poderia realmente ser um cara importante no Cruzeiro, mas caiu muito de produção. Esse ano ainda não jogou bem, tem tido oportunidades com o Leonardo Jardim colocando ele mais centralizado. Realmente o Lautaro é um que o Cruzeiro liberaria, mas a grande questão é que o Cruzeiro pagou algo em torno de 3 milhões de dólares por ele, algo em torno de 15 a 16 milhões de reais. E quem daria 15, 16 milhões de reais para levar o Lautaro? O Cruzeiro não quer emprestar. Quem sabe o Cruzeiro utiliza o Lautaro Dias como moeda de troca. Eu acho que isso poderia facilitar para trazer uma possibilidade dele sair, aliviar a folha do Cruzeiro para novas contratações que, segundo principalmente o Samuel Venâncio, o Cruzeiro deve contratar entre 3 a 4 jogadores no máximo. E Bia Neves, o jogador Dudu, no Atlético Mineiro, já está liberado para jogar e Cuca está
tentando dar uma minutagem, como eles chamam no meio do futebol, ao Dudu, e está planejando um jogo treino nesse final de semana, no sábado, na Arena MRV, para já poder habituar o Dudu com o time atleticano. Rogério, o que acontece, né? O Atlético aí no último jogo, né, reagiu aí no Campeonato Brasileiro ao bater o Ceará. E o resultado que traz tranquilidade para o Cuca trabalhar com o time no período de 10 dias sem jogo. E um tempo aí para o técnico preparar Dudu para estrear com a camisa alvinegra. Contratado, né, após rescindir com o Cruzeiro, Dudu foi regularizado na CBF na última segunda-feira. Ele vem treinando com o grupo há pouco mais de 15 dias. E Cuca quer ritmo de jogo para o atacante. Também, por isso, um jogo treino na Arena MRV está nos planos, até mesmo para adaptação ao gramado sintético. E Dudu pode estrear pelo Atlético contra o Internacional no dia 12, na Arena MRV. E será o último jogo do Atlético antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes, Rogério. Pois é, esse é o Tudo Azul e USA. E você que acompanha o programa, você já deu o seu like? Se não deu, dê o like, chucha o dedo no like do YouTube, porque isso ajuda na divulgação do nosso programa. O YouTube entende que você gosta do programa e aí ele distribui com mais força por todo o aplicativo. E Bia teve despedida de jogador importante do Botafogo ontem no jogo contra o Ceará. Igor Jesus está indo embora, Bia. Está sim, Rogério. Olha só, antes a Andréia Reis, ela comentou aqui, Vitória sem técnico, né? Será que o técnico do Vitória caiu? Eu sei que o técnico do Sport caiu hoje. O do Vitória ainda a gente não sabe, né, Rogério? Pois é, mas o time do Vitória está realmente sem técnico, mas isso, inclusive, às vezes costuma dar certo. Você tira o técnico, põe o auxiliar e o auxiliar melhora o time. Vamos ver o que vai acontecer. O Cruzeiro precisa dessa vitória porque ganhando vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, porque nem Palmeiras nem Flamengo jogam. E André se manifesta, gosto do Dudu, mas é polêmico. Bota polêmico nisso, Andréia. Vamos acompanhar então todo esse desenrolar do Dudu no Atlético e também a questão do Vitória. Será que o Vitória vai levar o Gamarra e o Lautaro Dias? Olha, eu ainda embrulhava os dois num papel de presente com lacinho e enviava com o maior prazer para o Vitória. Bia, o Igor Jesus, você já comentou? Ainda não. Pois é, olha, a noite de ontem, né, foi ali de emoção para Igor Jesus no Newton Santos, na vitória por 3-2 sobre o Ceará pela 10ª rodada do Brasileirão. O centroavante viveu então a sua despedida do estádio, recebeu homenagens e foi o último a deixar o local. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o atacante ainda disputará a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, antes aí de seguir para a Inglaterra, onde vai defender o Nottingham Forest, Rogério. É isso aí. E para fechar o programa Tudo Azul e USA, Bia Neves, nós vamos trazer a notícia. Eu não sei se você tem a notícia do Super Mundial, porque a baixa procura por ingressos aqui no Mundial de Clubes aqui dos Estados Unidos está preocupando a FIFA, que inclusive diminuiu os preços para a abertura do Mundial, Bia. Diminuiu e muito, Rogério. Olha só, o ingresso ali estava custando $55 agora, viu? Após... Só volta, na noite da última terça-feira, o ingresso para a partida entre Inter Miami e Al Ahly estava custando $55. Após o sorteio dos grupos do torneio em dezembro, o preço do bilhete era de $349. E a FIFA, então, está preocupada com a baixa procura por ingressos para a partida de abertura do Mundial de Clubes, no próximo dia
14. A entidade reduziu os preços dos bilhetes para tentar, então, atrair mais público. A informação foi divulgada pelo site The Athletic. O primeiro jogo, do novo Mundial de Clubes a ser disputado nos Estados Unidos será entre o Inter Miami, de Lionel Messi, e Al Ahly, do Egito, Rogério. Pois é, o estádio da abertura do Mundial tem capacidade para em torno de 65 mil torcedores, e está circulando informações aqui nos Estados Unidos que menos de 20 mil pessoas devem estar presentes para essa partida. A FIFA, no entanto, está negando com muita força isso, dizendo que o número de torcedores será muito maior. Vamos acompanhar, vamos ver, porque realmente o futebol não é a paixão nacional aqui nos Estados Unidos da América, mas teremos um desfile de grandes jogadores, os melhores jogadores do mundo estarão por aqui. Um abraço a Girlene Batista, boa tarde, e nós vamos nos despedindo, né, Bia? A gente volta amanhã, Bia Neves. Com certeza, Rogério, um abraço a todos e até amanhã. Um abraço, gente, muito obrigado pela audiência. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.